Tem uma pergunta aqui, ó, no superchat da Tatiane. A mulher virgem querer um homem virgem para casar é errado? Não, totalmente certo também. Não tem problema aceitar um que teve várias mulheres? Então, dentro de uma conversa franca, hoje, falar esse assunto aqui, hoje parece até meio... A gente tá virando... Isso aqui parece assunto lá do passado, né? Na Você vê que as pessoas nem tocam nesse assunto. Por quê? É um assunto que a gente nem tinha preparado, né? Entrou e ó, o pessoal curioso aqui. Como conserta depois de ter casado, aí, depois ó, da tem fornicação? que confessar. Você não vai ser disciplinado. Boa, né? É bom confessar. Olha, pastor, a gente teve relação e tal. Antes do casamento, mas a pessoa, vamos já lá, tá casado. Tá 3 anos casado. Ele não vai ser disciplinado, mas ele soltou. É uma libertação. Você tá entendendo? E vai mudar, pastor? Se chegar depois de 3 anos, ver que as coisas estão desandando lá, aí chega, pastor, tem muita coisa desandando aí, eu acho que foi porque a gente fez antes, entendeu? É importante confessar, porque é um pecado que ficou encoberto. Você concorda que é um pecado que ficou encoberto? Eu concordo. E aquele que oculta a legalidade, o seu pecado... Nunca prospera. Nunca prospera, né? Nunca prospera. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Hoje tem um caso, tanto o homem como a mulher precisa se arrepender e era bom ter uma conversa com essa pessoa, né? Que já teve, né? Porque hoje, seja sincero, a gente não ouve falar sobre sexualidade no altar, certo? E os casais têm vergonha de conversar sobre isso. Não tá legal. Você tá entendendo? Tem que ser franco nessa questão. Porque hoje, infelizmente, a gente tem... E isso afeta a espiritualidade. Você não ter relacionamento íntimo dentro de casa vai afetar a tua espiritualidade. Nessa situação aí, eu acho que se o casal ele foi pro coito antes do casamento, os dois têm que refazer uma aliança, um pedir perdão ao outro e procurar uma autoridade espiritual ali para confessar, né, que houve... Sim. A fornicação antes do casamento, né? Eu ministrei uma palestra uma vez sobre perdão, foi até aqui em Curitiba. E foi muito forte a questão, que era uma sequência de palestra. E aí a moça foi abusada pelo tio com 8 anos de idade. 8 anos. E ela nunca tinha falado isso pra ninguém. Mas isso afetou mulheres abusadas sexualmente. Existem duas coisas. Ou ela vai para promiscuidade, ela pode se doar para qualquer homem, por exemplo, ou ela pode ir para prostituição mesmo. Lesbianismo. Isso, por causa do abuso. Ou ela vai fechar-se para a vida sexual. Casou, não tem prazer no sexo. Por quê? Porque a imagem sexual foi impura. Trauma. Gerou trauma. Aí olha como é a importância de confessar. Então a gente estava nessa palestra, um ambiente totalmente espiritual, a gente orientava casais a orar e tal. E eles foram para casa e foram orar. Você vê, imagina, e já tinha 2 filhos, tá? Meu Deus. E ela não tinha desejo nenhum. E isso que eu tô falando que é a coisa mais natural do mundo. As mulheres não ter prazer sexual nenhum. Né? Muitas das vezes precisa taxa hormonal, tem um monte de coisa que pode ver, mas existem muitas vezes coisas lá na mente que gera bloqueio. Não tem libido, não tem... E aí, o que ela fez? Ela chegou em casa, dobrou o joelho, orou, e colocou o marido sentado e falou o que aconteceu com ela. O tio morava próximo, e eu preciso que você me ajude a liberar perdão para ele. E foi tremendo, irmão. Eles liberaram o perdão, mas liberaram perdão mesmo. E naquela noite, olha como é espiritual, foi naquela noite que eles tiveram a lua de mel. Olha só. E aí eles tiveram gêmeos depois. Oh. E aí, isso, depois do fim desse seminário, os dois foram testemunhar e aquilo impactou todo mundo. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo na hora que eles testemunharam. Até eu fiquei impactado. Então, assim, tem muita coisa. E a falta de sexo é a terceira causa de divórcio no mundo. Incompatibilidade de gênero, falta de dinheiro e falta de sexo. Então, imagine. O Aládio foi na ferida do Aládio, eu acho. Pegou rapaz. Essa foi como flecha ao alvo do Aládio. Meu Deus do céu. Ele não aguentou, não. Cadê a câmera? Não, Chega, ficou vermelho. Ficou vermelho.
é assim, Misericórdia da vida da Lade, Senhor. Que é o Meu seguinte, Deus do céu. a falta de intimidade entre o casal, ela é terrível. É terrível. Então, o senhor acredita que as grandes crises dentro de relacionamentos está associado ao sexo, seja no passado, Pode pela vida ter, sexual sim, no passado antes do promíscua, casamento, e não ter desejo agora, ou não questões conseguir se pornográficas satisfazer. também no casamento, Sim. e até questão de adultério, né? Porque Sim. nunca houve uma geração tão adúltera como a nossa geração. Antigamente, o safado, sem vergonha, o cachorro. Ou o inverso também. Mas antigamente era o homem, né? Taxado, né? Até fizeram a música, né? Safado, cachorro, sem vergonha. Eu dou duro o dia inteiro, você só coxa. Por aí. Então, assim, ó, por aí. Antes era só o homem, mas hoje o índice também de adultério cometido por mulheres é alarmante, né, pastor? Sim. E assim, hoje a gente tá vivendo hoje e tá no nosso meio, tá? Não é uma coisa que tá fora. O problema, o que a gente tá querendo que o pessoal entenda aqui? O que é falta, o que gera isso dentro do corpo de Cristo? Não vamos dizer nem lá fora, a gente tá falando algo que acontece no nosso meio. Falta de discipulado. A pessoa toca nesse assunto. A igreja tem seminário para casal, tem seminário para jovem, ensina o jovem a ter uma educação. As meninas hoje que sabem cozinhar, Fábio? O jovem que casa sabe da responsabilidade do preço que é cabelo, unha, estética, produto de creme, e não sabe, né? E aí você vê, falta de orientação. E uma das faltas, uma coisa que eu vejo que é falta de orientação mesmo, é a questão sexual. E a gente, no meio evangélico aí, vamos dizer que 70% da mulher não sabe o que é um orgasmo. 70%? Não sabe. Rapaz, Nunca teve. Será? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no chat. Tem muita mulher aqui. Mulherada, por favor. Pastor Cardoso tá certo. 70% da mulher não sabe Elas o não que vão falar. E aí entra o quê? E muitas das vezes é o homem também que não procura ejaculação precoce, que muitas vezes é uma questão psicológica, não procura ajuda, não... Por quê? O casal não conversa sobre isso. Você tá entendendo? Não há. E a mulher, em vez de falar, né? E aí, se for para tratar isso aqui, por exemplo, outra questão. Muitas mulheres não falam sobre isso, mas são poucas mulheres que conseguem ter orgasmo com penetração. Meu Deus, virou... Olha pra... O amado virou sexólogo, foi? É pastor sexólogo. E aí, por exemplo, a mulher sabe... Olha só, a mulher sabe como sentir prazer, aonde sentir prazer no corpo dela. Ela se conhece, precisa se conhecer, né? E por que ela não orienta o marido a levar ela? Vergonha. Por vergonha. E é o marido dela, tá dormindo do lado dela, é carne da carne dela, mas ela não tem coragem. Mas desculpa a expressão, pastor, isso aqui não é levando baixaria pro podcast, não. Mas é que a sociedade, ela é pornificada. A mulher espera que o homem saiba de tudo, como o ator lá da pornografia. E o cara também espera que a mulher saiba de tudo, igual a atriz lá da pornografia. Sim. Entendeu? Aí acha que aquelas cenas que eles veem será uma realidade dentro de casa. Que é uma fake news aqui, Não, né? mas o casal, eles precisam se conhecer. Um dá dica pro outro, não é não? Sim. Aqui, ó, tem uma sexóloga aqui, ó. Ela tá vendo, ela vê bastante... Então, por exemplo... tem gente que já quer fugir do assunto, né? Volta pra geopolítica aqui. Não, é um assunto bom pra falar também, ué. A gente precisa... Vixe, ó. O quê? Fábio, pergunte ao pastor sobre mulher carente casada, pois o marido não comparece. Ixi. Com quem que ela tem que conversar? Com os outros ou com o marido? Com o marido. Você tá entendendo? É aí que entra a carência. E aí entra os homens aí, ó. Por que mulher trai? Falta de comunicação, né? É a maioria da questão. Não me ouve, não me dá atenção. Aí você é um grosso, você não diz que ela tá bonita, não diz que ama, não diz que é a mulher da vida e não fala nada. Aí imagine uma cena comigo, Fábio. Essa mulher, 3 anos, 10 anos de casada, não recebe elogio em casa. Aí ela pega um elevador com o cara todo dia.
Aí um dia ela coloca uma roupa bonita, cheirosa, o cara olha pra ela e fala, nossa, como você tá linda e cheirosa hoje. Eu só pergunto qual perfume ela tá usando, já é o suficiente, né? A mente dessa mulher vai ficar gamada no cara. Por que ele perguntou? Como perguntou? E ela pode gerar dentro dela o desejo de vê-lo de novo pra ela para ser elogiado. Tem um caso de um pastor, né, que recebeu no... O cara queria se separar. Olha só o poder da palavra, né? O cara queria separar da mulher porque ela toda hora diz que me ama. E ela ligava, diz que me ama. Chegava, fala que me ama. E isso era toda hora. Ele tinha que ficar falando pra ela que amava ela. Ela tinha que ouvir isso da boca do marido. Aí ele foi procurar ajuda, porque ele estava desesperado, que ele não aguentava mais aquilo. Aquilo se transformou nele um pesadelo. Toda hora, diz que me ama, fala que me ama. Aí quando eles foram procurar ajuda, a pergunta do pastor. Seu pai dizia pra você que te amava? Aí ela começou a chorar. Porque o pai nunca falou pra ela que amava ela. Então ela tinha necessidade de uma figura masculina, que é o pai. Se ela tivesse sido suprida nisso pelo pai, ela jamais teria esse desejo do marido. Você tá entendendo? Sim. Olha como é complexo, porque mulher é emoção. Mulher é fala, é conversa, é diálogo. Então a gente vê que não tá havendo o que nisso? Diálogo. Você vê, eu acho que é por isso que eu vim aqui hoje, pra gente salvar alguns casamentos. Precisa conversar e precisa pedir ajuda. E qual é o nosso problema, Fábio? Qual é o nosso problema? Quando a gente vai ouvir casais sobre esse assunto, a palavra divórcio. Na verdade, muitos estão querendo se divorciar só por causa dessa questão. Sim. De algo que pode ser resolvido no diálogo, né? No diálogo e na procura de ajuda.